tremor da mão poderá mudar a eficácia de nosso holocausto. Irmãos, é por isso que nós cantamos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não é a fé que salva, o que nos salva é o sacrifício de Cristo. A fé é apenas um instrumento. Fé na fé são obras. Você é salvo não porque você desenvolveu alguma coisa. Não há mérito nenhum em mim, em você, em nós. Escrevendo aos crentes da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo disse o seguinte: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o de crerdes nele. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Se nós cremos nele é porque isso nos foi concedido. Foi ele que nos deu. Não somos nós que produzimos, é tão somente uma dádiva de Deus. Certa vez Jesus, lá em João 6:29, ele disse o seguinte: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A nossa crença é a obra de quem? Dele. A obra de Deus é esta, que creiais. Então, não existe mérito na sua fé. Eu quero dizer que não foi você que... Você não deve se gabar disso de forma nenhuma. Não foi algo que você produziu. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Negar que a fé seja o fundamento da justificação não é minimizar a fé, nem a necessidade de receber Cristo pela fé. Embora a Bíblia nunca atribua mérito à fé em si, as Escrituras estabelecem inequivocadamente a necessidade da fé, porque como eu disse, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre isso. E é bom e é importante que você leia sobre isso, que você cresça sobre essa questão. Mas eu estou nessa noite querendo desmistificar alguns conceitos equivocados que existem sobre a fé no meio evangélico, e esse é um deles. Então, não pense que você é salvo porque você crê. Você é salvo por causa do que Cristo fez no seu lugar. E o que Cristo fez no seu lugar não foi apenas a morte na cruz, porque até a sua fé é algo que Deus coloca em você. Um segundo conceito equivocado acerca da fé que existe na igreja evangélica brasileira hoje em dia é a seguinte: fé é suicídio intelectual. Poucas tradições cristãs valorizam o pensar em termos racionais, lógicos e coerentes. Tem gente que quando ouve falar assim, teologia sistemática, toma um susto.
Numa das mensagens que eu vou pregar sobre a fé reformada, vai ter uma mensagem aqui que eu vou falar só sobre a importância da teologia sistemática. Muitas igrejas, muitos pastores mantêm o seguinte discurso: existe doutrina que tem que ser estudada no seminário e não na igreja. Ué, então existe uma Bíblia para o seminário e outra Bíblia para a igreja? O povo da igreja não pode estudar as verdades que são ensinadas no seminário? É porque tem medo. Por isso que fala isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, prega toda a palavra, menos a carta de Romanos. Prega toda a palavra, menos aquelas partes de Efésios que são complicadas. Foi isso que ele disse, né? Meus irmãos, fé não é suicídio intelectual. Nós não devemos ter medo de colocar o povo para pensar, o povo para ler, o povo para questionar. Porque fé é algo muito importante. Algo muito importante na fé é a sua racionalidade. É muito comum entre os evangélicos encontrarmos discursos do tipo: vamos ser um, vamos ter unidade, Jesus orou pela unidade. Esquece esse negócio de doutrina, porque doutrina divide. Não vamos nos dividir. Cuidado, porque a teologia de um homem é a heresia de outro homem. Não vamos discutir teologia, vamos simplesmente nos amar. Parece um discurso piedoso, né? Só que isso é altamente prejudicial, isso é mortal. Não há nada mais errado que afirmar que a doutrina traz disputa e divisão. Gente, doutrina não causa divisão, doutrina une pessoas. A igreja primitiva, ela uniu pessoas com uma variedade de experiências culturais, socioeconômicas, étnicas. De que maneira? Através da doutrina. O que uniu aquelas pessoas? Doutrina. Não foi a cultura, não foi uma ideologia secular, mas foi um credo comum. Na década de 90, não sei se foi em 94 ou 96, quando John MacArthur esteve na Fiel, ele disse o seguinte: o maior dano que o movimento carismático fez no mundo não tem nada a ver com falar em línguas, com as reivindicações de cura, com os milagres. O maior dano que o movimento carismático fez no mundo foi criar uma atmosfera de tolerância para todos os pontos de vista. Porque nós não podemos criticar ninguém, porque seremos rotulados de radicais, de ortodoxos. Nós somos obrigados a tolerar todas as novidades que surgem em nome de Cristo. Por causa de tudo isso, surge o erro de que a fé não deve ser algo muito intelectual. Quantas vezes nós, da Igreja Batista Reformada, já fomos acusados de sermos muito intelectualizados e pouco preocupados com o amor, com o mundo lá fora. Quando nós colocamos esses dois aparelhos de ar-condicionado, alguém até brincou assim com a gente: olha, agora mesmo que vão falar que a nossa igreja é fria. Porque no conceito das pessoas, fé
É suicídio intelectual. Mas se você abrir no principal ou mais famoso capítulo da Bíblia sobre a fé, o autor começa dizendo assim: pela fé entendemos. Hebreus 11, verso 1: pela fé entendemos. Ou seja, nós não aceitamos as coisas cegamente. Nós entendemos. Como disse John Stott, crer é também pensar. Fé é muito diferente de credulidade. Credulidade é algo ingênuo, está baseada na superstição, no preconceito irracional. A fé bíblica, ela é logicamente plausível. Sabe o que diz Isaías 1, verso 18? Ele diz assim: vinde, pois, e raciocinemos. Usar a razão é parte do maior mandamento que Jesus Cristo nos deu. Jesus disse assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. Entendimento. A nossa geração de evangélicos acha contraproducente estudar e debater teologia. Por quê? Porque a nossa época, ela é de pragmatismo, obcecada com aquilo que funciona, e quase e muito pouco preocupada com aquilo que é verdadeiro. A fé de muitas pessoas, ela é muito mais emocional, do que racional. É por isso que as pessoas hoje em dia ficam 50 minutos, 1 hora no louvor. Mas quando o pastor passa de 30 minutos, elas já ficam zangadas. A fé é emocional. É por isso que grande parte das liturgias são liturgias voltadas para entreter as pessoas e não para levar a reflexão, a ponderação. Por isso que pregação não é tão valorizado. É por isso que os pastores hoje em dia, eles não têm conteúdo para mensagens de 40 e 50 minutos. As pregações, elas sumiram das pregações os temas e as questões teológicas. Que é o que dá substância, que é o que dá força, que é o que dá vigor à nossa fé. Sumiu das pregações a teologia, para se tratar de assuntos como 12 passos para a felicidade, 5 princípios de um casamento feliz, 8 caminhos para o sucesso profissional, como salvar seu filho do mundo das drogas e seu casamento da instabilidade. Ou seja, fala-se muito de autoajuda e pouquíssimo de Bíblia. E como nós vimos hoje pela manhã, o pastor John Piper expondo Isaías 6, falando da santidade, da majestade de Deus, sem fazer aplicações nenhuma.
E aquele casal da igreja dele que estava passando por um problema terrível, disse: foi a visão da santidade de Deus que nos ajudou a enfrentar um dos momentos mais complicados da nossa família. Irmãos, não é por acaso que as doutrinas fundamentais do cristianismo, elas são desconhecidas da grande massa de evangélicos. Antes de começar o culto, eu estava ali fora conversando com o Sérgio, com o Léo, com o Davi. E alguém virou para mim e disse assim, comentei com eles de alguém que virou para mim e disse assim: estou lendo um livro há mais de 10 anos, e esse livro é difícil, é profundo, eu faço o resumo dele, eu vou lá, vou para cá, eu já li muitos outros livros, mas esse aqui eu não abandono, porque esse livro aqui é muito bom, e é isso, falando muito livro. E eu falei assim: quem é o autor do livro? E ele disse: é um tal de Martyn Lloyd-Jones. Eu falei: você nunca ouviu falar de Martyn Lloyd-Jones? Não, só no livro. Meus irmãos, Martyn Lloyd-Jones foi o maior expositor bíblico do século XX. Existem dezenas de obras publicadas dele para o português. E essa pessoa só conhecia um livro dele. Essa pessoa tem mais de 30 anos de igreja batista. Como que pode isso? Porque a fé das pessoas nos dias de hoje é uma fé emocional, não é uma fé racional. Não é por acaso que as doutrinas fundamentais do cristianismo são desconhecidas da grande massa de evangélicos. Não é possível que uma pessoa com 30 anos de vida cristã nunca tenha ouvido falar de Martyn Lloyd-Jones. O povo tem preguiça e tem uma enorme dificuldade em refletir. E reclama quando o alimento que é dado a ela, a ele, ao povo, daqui do púlpito, é um alimento sólido, é um alimento que leva ele a refletir. Não sei se foi Augusto Nicodemos que disse que nos dias de hoje nós sofremos de uma hemofilia teológica. Hemofilia teológica. Fé não é suicídio intelectual. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Os 6 primeiros versos dizem assim: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Até aí. Acompanha comigo aqui, presta atenção no dinamismo das palavras. Olha o que o autor de Provérbios diz. Ele diz assim, olha aí para o texto: aceitar. 4 palavras depois ele diz esconder. Mais à frente ele diz fazer atento o ouvido, inclinar o coração, buscar, procurar.
Até aí. De acordo com o escritor sagrado, se você fizer isso, o que diz no final, no último verso? O conhecimento de Deus será seu, porque o Senhor dá sabedoria. Se você fizer o quê? Aceitar, esconder, fazer atento o ouvido, inclinar o coração, buscar, procurar. Não porque você faz acontecer, não porque o mérito está em você. Como ele diz, está nas mãos de Deus o dom do conhecimento. Verso 6, o Senhor dá sabedoria. Não é porque você faz acontecer, mas porque Deus decide, sabe o quê? Deus decidiu abençoar aqueles que buscam a sabedoria, aqueles que correm atrás, aqueles que estudam, aqueles que leem. Se você acha que você vai crescer em fé fazendo um momentozinho devocional de 30 minutos por dia, lendo a sua Bíblia corrido, esquece. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo disse o seguinte: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Entendeu isso? Pondera. O que é ponderar? Você pensa, você medita e o Senhor lhe dá. Esse é o paradoxo. Como diz lá Provérbios 21, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cérebro trabalha para entender a Bíblia, e Deus dá o conhecimento, e Deus dá o entendimento. Se você não colocar os seus neurônios para funcionar, não vai ter entendimento. As duas coisas são importantes. Não existe uma coisa sem a outra. A nossa ponderação não substitui o ato divino de dar, e o ato divino de dar não substitui a nossa ponderação. Tem que ler, tem que estudar. Fé não é suicídio intelectual. A fé bíblica é a fé de alguém que pensa, que raciocina, que chega a conclusões, que questiona, que argumenta. Tem que ler. Nós estamos pregando sobre a fé reformada. O que é um reformado? Um reformado é alguém que lê muito, que gosta de ler, que gosta de conhecer as verdades das Escrituras. Agora, se você prefere muito mais a novela da Globo do que a companhia de Martyn Lloyd-Jones, de Charles Spurgeon, de tantos outros homens que escreveram coisas fantásticas, você carrega um título que não lhe pertence. Quantos livros você leu no último mês? Calma aí, pastor, no singular, no plural não. Quantos? Meus irmãos, precisamos ler. Eu entendo e eu sei que a agenda de muitos de vocês é uma agenda muito corrida. Mas você precisa arrumar tempo. Você precisa arrumar tempo. Hoje uma pessoa me disse assim: minha mãe acorda 4 horas da manhã para poder ir trabalhar. Mas na verdade ela acorda 3, para de 3 às 4 ter o momento de a sós dela com Deus.
Que lição, irmãos. Que lição para você que fica sem fazer nada durante a tarde toda. Durante a noite. Pega um livro e vai ler. Uma fé sadia, forte e que faz a diferença é uma fé que crê de forma racional, que estuda, que lê, que pondera, que analisa, que usa reflexão. É uma fé que jamais será inimiga da razão e do conhecimento. Pela fé, entendemos, fé não é suicídio intelectual. Alguém já disse que varrer é mais fácil do que cavar. Sem dúvida. Varrer é muito mais fácil que cavar. Mas quando a gente varre, a gente só apanha folhas. Mas quando nós cavamos, nós apanhamos diamantes. Não tenha medo de cavar. Não tenha preguiça de cavar. Um terceiro e último conceito equivocado acerca da fé que existe na igreja evangélica hoje é que a fé das pessoas, ela precisa ser sempre forte e vibrante. É a ideia do rompendo em fé. Vou romper em fé todos os dias. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Bonito, né? Mas todos nós sabemos, inclusive quem fez essa música, todos nós sabemos que não é assim que acontece na realidade. A vida cristã, o gráfico da vida cristã é assim, ó. Não existe gráfico na vida cristã assim, ó. A nossa fé, irmãos, ela oscila. Como diz o cântico, oscilando minha fé. O que nos sustenta é isso, Cristo. Certa vez um pai desesperado aproximou-se de Jesus e disse para ele: por favor, ajuda o meu filho que está endemoniado. Imagina a situação daquela criança dentro daquela casa, possessa por um espírito maligno. E depois que ele expõe a condição do filho para Jesus, ele ouve o seguinte comentário de Jesus: ó, tudo é possível ao que crê. E o pai então vira para Jesus e diz: eu creio, mas o Senhor, por favor, me ajude na minha falta de fé. Eu creio, mas ajude-me na minha falta de fé. Essa palavra desse pai revela, expressa a ansiedade do meu, do seu, dos nossos, de muitos corações convertidos ao Senhor. Gente, a verdade é que muitas vezes, diante de várias situações, nós cremos, mas a gente tem medo. Nós cremos, mas nós não estamos tão seguros quanto aquilo que a gente espera e deseja. Nós cremos, mas nós ainda somos muito incrédulos. E nós esquecemos que, da mesma forma como não somos nós que criamos a fé, nós também não podemos comandá-la. Por isso que a gente precisa orar ao Senhor e dizer: meu Deus, estou diante de um dilema.